Bem, pessoal, já está gravando aqui. Como falei para vocês, hoje vai ser nossa última aula de conteúdo da nossa disciplina de Físico-Química 1. Graças a Deus a gente conseguiu fechar todo o conteúdo da disciplina. E na aula de hoje, a gente vai iniciar um assunto novo. Vamos falar sobre equilíbrio químico. A gente vai falar especificamente sobre a espontaneidade das reações químicas. A gente já viu isso de forma prévia, quando a gente abordou o conteúdo de energia livre de Gibbs. Vamos ver o equilíbrio de gases perfeitos e de reações de um contexto geral. E vamos ver como se correlaciona a constante de equilíbrio em função da temperatura de reação. Bem, pessoal, conforme visto no assunto passado, nós vimos que a direção de uma reação espontânea à pressão e temperaturas constantes é definida com uma direção que leva ao valor mínimo da energia livre de Gibbs. Lembrando que foi visto no conteúdo passado, tá certo? Quando a variação da energia livre de Gibbs ela é negativa, tá certo? Nós temos uma reação espontânea e a reação ela vai avançando, tá certo? Até atingir a um equilíbrio, tá certo? Quando atingir o equilíbrio, a variação da energia livre de Gibbs ela vai ser nula, tá ok? E nesse caso, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que a reação atingiu o equilíbrio, tá certo? Então, a composição de uma mistura reacional, certo? No equilíbrio, vai apresentar o menor valor da energia livre de Gibbs, tá certo? Lembrando que nesse gráfico aqui, nós temos o gráfico da energia de Gibbs em função do avanço da reação, tá ok? E a variação da energia livre de Gibbs é o coeficiente angular da curva, tá certo? Aqui, pessoal, ele é negativo, ó, tá ok? Que é o quê? Uma reação espontânea. Aqui, o coeficiente angular vai ser nulo, tá certo? Então, a variação da energia livre de Gibbs também é nula. E aqui, pessoal, o coeficiente angular é positivo. Ó. Vocês estão vendo que a inclinação da reta ela é positiva. Só que nesse caso aqui, nós já sabemos que quando a variação da energia de Gibbs ela é positiva, nós temos uma reação não espontânea. E nesse caso, para a reação ocorrer, vai precisar de quê? De uma força motriz externa. Tá certo? Então, vou só colocar aqui para ficar mais claro que a variação, certo? Da energia livre de Gibbs da reação é igual ao coeficiente angular, certo? Da curva, tá bom? E, pessoal, o que é esse avanço de reação, certo? Por exemplo, o avanço de reação é definido como sendo a diferença entre o número de mols de um componente no início, mais ou menos o número de mol do componente, dividido pelo seu coeficiente estequiométrico. Por que mais ou menos? Porque se for reagente, o número de mols, logicamente, vai diminuir, na verdade, e se for produto, o número de mols vai somar, tá certo? Então, a gente pode escrever essa reação da seguinte forma. Por exemplo, o número de mols, certo? No final da reação, vou chamar aqui de NI, tá certo? Vai ser o número de mols desse componente I no início, mais ou menos, certo? O coeficiente angular, não, desculpa, o coeficiente estequiométrico desse componente na reação, multiplicado pelo o epsilon, que aqui representa o avanço da reação. Então, vamos lá, pessoal. É o seguinte, quando o meu componente ele é reagente, tá certo? O número de mols final, que eu chamei aqui de Na, vai ser igual ao número de mols inicial desse componente, menos o coeficiente estequiométrico desse componente multiplicado pelo avanço de reação, tá certo? Então, com base nessa reação aqui, o número de mols
do reagente A vai ser igual a quem? Ao número de mols do reagente A no início, não é verdade, pessoal? Menos o seu coeficiente estequiométrico multiplicado pelo avanço de reação, ok? Então, isso aqui vale para todo e qualquer reagente, tá certo? E o número de mols do composto B vai ser igual ao quê? Ao número de mols do composto B no início, tá certo, pessoal? Mais o seu coeficiente estequiométrico, porque ele é um produto, ele é formado, né, à medida que a reação avança, multiplicado pelo avanço de reação. E essa equação aqui, ela é válida para os produtos. Beleza? Aí, pessoal, nós também vimos que para reações químicas no qual a pressão e a temperatura são constantes, a espontaneidade de reação pode ser expressa por três condições diferentes. Como já falado previamente, tá certo? Quando a variação da energia livre de Gibbs ela é negativa, a gente vai ter que a reação ela é espontânea, tá certo? Quando é igual a zero, a reação está em equilíbrio. Então, nenhum sentido direto, nenhum sentido inverso ela é espontâneo. E quando o ΔG for maior do que zero, significa dizer que a reação, no sentido direto, ela não é espontânea. De forma contrária, né, no sentido inverso, ela seria espontânea. Falando ainda em relação à energia livre de Gibbs, de reação, ela pode ser calculada a partir do potencial químico da espécie I, tá certo? Por exemplo, para uma reação do tipo, pessoal, A dando B, a energia de Gibbs da reação vai ser o potencial químico da espécie B menos o potencial químico da espécie A, tá certo? Então, se a reação for espontânea, pessoal, o que é que nós temos? Se ela for espontânea, então o potencial químico de B, tá certo? É maior do que o potencial químico da espécie A, tá certo? Daí a gente vai ter o quê? Uma diferença positiva. Na verdade, pessoal, é, na verdade, quando a reação química ela é espontânea, tá certo? O que é que nós temos? Nós temos que o ΔG de reação ele é negativo, né? Então, na verdade, o potencial químico de B tem que ser menor que o potencial químico de A, tá bom? É o contrário. No equilíbrio, pessoal, o que nós temos? No equilíbrio, o potencial químico de B é igual ao potencial químico de A, tá certo? E quando a reação não é espontânea, o que, é que nós temos? Nós temos que o potencial químico de B, tá certo? É maior do que o potencial químico de A. E o potencial químico, pessoal, no caso, se A e B for um gás perfeito, ela tem a seguinte forma, tá certo? Por exemplo, ó, o potencial químico da espécie I vai ser igual ao seu potencial químico padrão, mais RT de P sobre P0, onde P0, pessoal, é uma pressão padrão, que em geral é de 1 bar, tá ok? A gente pode escrever essa razão simplesmente por P, tá certo? A gente pode considerar que, que P sobre P0 é igual a P,
e substituir a equação, tá certo? E chegar nessa relação aqui, tá bom? Lembrando, pessoal, que P, certo? Apesar de ter apenas P aqui, esse P aqui representa uma razão, tá certo? E como é razão, é uma adimensional. Não tem unidades. Daí, pessoal, aplicando essa expressão na equação da energia livre de Gibbs em função dos potenciais químicos, pessoal, a gente vai chegar, certo? À seguinte expressão. Lembrando, ó, que o potencial de reação, na verdade, a energia livre de reação vai ser o potencial de B menos de A. Então, substituindo aquela fórmula aqui, nós chegamos nessa expressão, tá bom? E podemos rearranjá-la e chegar a essa seguinte expressão geral, tá bom? Aí, pessoal, como é que a gente chega nessa expressão? Se a gente manipular essa equação, a gente vai chegar ao seguinte, ó. A gente vai ter que potencial padrão de B, tá certo? Menos o potencial químico padrão da espécie A, tá ok? Mais RT, certo? Ln da pressão parcial da espécie B sobre a razão entre a pressão parcial de A, P de A. Tá ok? Na verdade, pessoal, esse delta RG padrão nada mais é do que a diferença entre o potencial químico de B menos o potencial químico padrão de A, tá bom? Tá aqui substituindo a equação. E Q, pessoal, é o constante de reação, que é similar à constante de equilíbrio, tá bom? No caso, o Q vai ser quem? A relação entre a pressão parcial de B sobre a pressão parcial de A. Tá certo? Então, pessoal, guardem essa equação aqui, que essa equação ela é muito importante. Daí, pessoal, no equilíbrio, como nós vimos anteriormente, no equilíbrio, o que acontece? A reação ela vai avançando, avançando, tá certo? Até o coeficiente angular da curva é negativo até chegar ao coeficiente angular nulo, tá certo? Nessa condição, o que, é que nós temos? Que o ΔG da reação, a energia livre de reação, vai ser igual a zero, tá bom? Então, naquela equação anterior, a gente vai chegar nessa expressão aqui, tá certo? A partir dessa expressão, a gente pode resolver essa equação para obter a constante K em função da energia livre padrão de reação. Então, pessoal, rearranjando essa equação, o que nós temos? Nós temos que RT, certo? Ln de K é igual a menos delta R delta G padrão, tá bom? Então, pessoal, Ln da constante K, tá certo? Vai ser igual a quem? A menos delta G padrão, tá certo? Sobre R vezes T. Tá certo? Lembrando, pessoal, que no equilíbrio, o quociente de reação Q é igual à constante de equilíbrio da reação. Essa constante de equilíbrio é aquela constante que a gente calcula a partir das concentrações dos produtos e das concentrações também dos reagentes. Tá certo? Como a reação ocorre em fase gás, a constante K vai ser quem? A relação entre a pressão parcial de B sobre a pressão parcial de A, tá certo? Essas pressões obtidas aonde? No equilíbrio. Então, pessoal, a partir dessa equação, se nós aplicarmos o exponencial E em ambos os lados da equação, a gente vai chegar nessa expressão, tá bom? A constante K vai ser igual a quem? Vai ser igual
ao exponencial, tá bom? Lembrando que esse exponencial o exponencial é da base elementar, que é 2,7, igual a menos delta G padrão sobre RT. Beleza? Então, isso aqui é a constante de equilíbrio, tá certo? Para uma reação, certo? Em fase gás, considerando que os gases são perfeitos, tá bom? Vou até escrever aqui, é constante, certo? Constante de equilíbrio. Constante de equilíbrio, certo? De uma reação envolvendo gases perfeitos. Do contexto mais geral, pessoal, a gente vai considerar a seguinte reação. A gente vai ter uma reação do tipo A mais B, dando C mais D, onde os coeficientes estequiométricos é o A, o B, o C e o D minúsculo, tá bom? Lembrando que, no caso, a energia de Gibbs da reação vai ser igual a quê? Vai ser igual a o delta G padrão, a energia de Gibbs padrão da reação, mais RT ln do quociente de reação. Lembrando, pessoal, que no caso da energia de Gibbs padrão de reação, ela pode ser obtida a partir das energias de Gibbs padrão de formação, certo, dos produtos e dos reagentes. Isso aqui foi visto na aula passada, tá bem? E no caso do quociente de reação, que é o quociente Q, ele pode ser obtido a partir da atividade dos produtos sobre a atividade dos reagentes, pessoal. De forma geral, Q nada mais é do que o produtório, tá certo, das atividades das espécies, tá bom? Elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Então, aqui nessa equação do quociente de reação, pessoal, no caso, o coeficiente estequiométrico, certo? Ele vai ser positivo se minha substância J for um produto, tá ok? E ele será negativo, tá certo? Se a minha substância for um reagente, tá certo? Aí por isso, pessoal, que o quociente Q vai ficar como sendo quem? A atividade dos produtos, tá certo? Positiva, vai ficar no numerador do quociente, dividido pela atividade dos reagentes, que fica no denominador. Por exemplo, pessoal, para essa reação aqui, a reação que a gente considerou, A mais B dando C mais D, o quociente de reação vai ficar como sendo quem? Atividade de A, certo? Elevado ao coeficiente estequiométrico de A, certo? Negativo, por quê? Porque ele é um reagente, tá certo? Multiplicado pela atividade de B, elevado ao coeficiente estequiométrico de B, também negativo. E atividade de C vezes atividade de D elevado aos seus coeficientes estequiométricos, tá certo? Sendo positivo, por quê? Porque são produtos, tá bom? Rearranjando essa equação, pessoal, nós temos o quê? Que a atividade dos produtos, tá certo? Nós temos que o coeficiente de reação vai ser igual a quem? A atividade dos produtos, tá certo? Dividido, tá certo? Pelo produtório da atividade dos reagentes.
Daí, pessoal, a gente deve lembrar que a atividade está relacionada ao estado de agregação da substância, tá bom? E quem é que vai ter atividade? Substâncias em solução e os gases, tá bom? Então, lembramos que no caso de sólidos e líquidos, que são substâncias puras, a atividade é 1, tá certo? E por isso, essas substâncias, elas não fazem nenhuma contribuição para quê? Tá bom? Para o conceito de reação, embora possa aparecer explicitamente na equação química. Apesar de ter algum sólido na equação química, ou algum líquido, essas substâncias elas não vão aparecer no quociente de reação. Para ilustrar melhor este efeito, a gente vai considerar um exemplo mais adiante, tá bom? Aí, pessoal, mais uma vez, lembrando que no equilíbrio, a energia livre, a energia de Gibbs livre de reação vai ser igual a zero, tá certo? E o quociente de reação, ele vai ser igual a Q, tá bom? Então, Q vai ser igual a quem? Vai ser igual à expressão geral utilizada para calcular o quociente de reação, tá bom? Lembrando que as atividades, elas são números adimensionais e, assim, dessa forma, tanto o quociente de reação como também a constante de equilíbrio também são adimensionais. E quando Q, a constante K, na verdade, é escrita em função das atividades, pessoal, a gente chama essa constante de constante de equilíbrio termodinâmica, tá bom? Além de ser chamada de constante de equilíbrio, também vai ter esse adjetivo termodinâmica, porque está escrita em função da atividade das substâncias. Contudo, pessoal, nas aplicações que nós teremos, a gente não vai utilizar a atividade, tá bom? Em geral, tá bom? A gente vai utilizar o quê? No caso, se a gente tiver uma substância líquida, certo? Um soluto, a gente vai utilizar a molaridade, que é a concentração em mol por quilograma, ou a concentração molar, né? Que é a molaridade, que você já conhece, né? Concentração de quê? De mol por volume, tá bom? E também, no caso das pressões parciais, a gente vai utilizar a pressão parcial do componente I dividido pela pressão parcial, na verdade a pressão parcial não, a pressão padrão de referência, que no caso é 1 bar, tá bom? E também, lembrando que também na fórmula aqui, na fórmula, nós vamos utilizar a concentração, tá certo? Dividido pela a concentração molar padrão, que é de 1 mol por decímetro cúbico, tá certo? Para ilustrar, pessoal, esse conteúdo da constante de equilíbrio em função das atividades das espécies, vamos determinar a constante de equilíbrio para a reação de equilíbrio heterogêneo, tá certo? Abaixo, em termos das pressões parciais. Aí vamos lá, pessoal. É o seguinte: aqui a gente tem uma reação de decomposição. A gente tem quem? A gente tem um carbonato de cálcio, tá certo? Ele vai se decompor em quem? No óxido de cálcio mais o gás carbono. Como a gente vê que aqui nessa reação a gente tem substâncias no estado sólido e no estado gasoso, a gente tem uma reação característica de equilíbrio heterogêneo. Por quê? Porque tem mais de uma fase, tá certo? Aí que nós sabemos que no equilíbrio, o quociente de reação, pessoal, vai ser igual a quem? A nossa constante K, que é a constante de equilíbrio de reação, tá bom? E nós sabemos também que, no caso da constante K, ela é igual a quem? Igual ao produtório das atividades dos produtos, dividido pelo produtório da atividade
dos reagentes. Daí, pessoal, quem são os produtos, certo? A gente vai escrever a atividade dos produtos em função de quem? Do óxido de cálcio, certo? CaO, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, pessoal, que aqui não aparece, mas aqui, pessoal, aqui, ó, tem um 1, aqui tem um 1, e aqui também tem um 1, tá certo? Elevado a 1, vezes a atividade do gás carbono, CO2, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é igual a 1, dividido pela atividade dos reagentes, tá certo? E vai ser a atividade do carbonato de cálcio, tá certo? Elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que aqui não aparece, pessoal, mas aqui é 1 também, tá bom? Aqui é 1, aqui é 1. Elevado a 1. Aí lembrando, pessoal, que no caso de sólidos, tá bom? No caso de substâncias no estado sólido, a gente sabe que a atividade, certo, da espécie é igual a 1, tá certo? Então, tanto a atividade do carbonato de cálcio, que é o reagente, como a atividade do óxido de cálcio, não vai aparecer na equação. Então, sabendo disso, pessoal, a nossa constante K vai ser igual a quem? A atividade, certo? Do CO2. Tá bom? Só que a questão, ela pede para calcular a atividade em termos da pressão parcial. Tá certo? E a gente sabe que no caso, a atividade de um composto I, em termos da pressão parcial, vai ser igual a quem? Vai ser a pressão parcial desse composto, certo? Dividido por sua pressão padrão, certo? P0. Onde P0 é igual a 1 bar. Tá bom? Então, colocando a constante K em função, em função das pressões parciais, a gente vai obter o seguinte, certo? A gente vai obter que a nossa constante K ela vai ser igual à pressão parcial do CO2 dividido pela pressão padrão, tá certo? Só, pessoal, que a pressão padrão é de 1 bar, né? Então, a gente pode escrever ou dessa forma, ou, certo? Em função apenas da pressão parcial do CO2, tá bom? Então, a gente também pode escrever que K é igual simplesmente à pressão parcial do CO2. Deixa eu escrever aqui. Pressão parcial do CO2. Pronto, é isso. Então, podem escrever dessa forma, tá certo? Ou dessa forma. Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Não. Ok. Pessoal, lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem interromper a qualquer momento. Eu só peço que vocês falem no microfone, porque como eu estou tela cheia, eu não consigo ver quem escreve no chat. Beleza? Bem, pessoal, vamos lá. A constante de equilíbrio, ela vai depender de quem? Ela não depende das concentrações, tá certo? Das espécies no equilíbrio, mas ela depende da temperatura, tá bom? A cada temperatura, a gente vai ter um valor de K diferente, tá certo? E a equação que relaciona a constante K em função da temperatura é a equação de Van 't Hoff,
Ela pode ser escrita dessa primeira forma ou dessa segunda forma, tá certo? A gente vai aqui mostrar ela sem nenhuma demonstração, sem demonstração, mas ela é facilmente obtida a partir do ΔG de reação, tá certo? Ou seja, considerando a energia livre de Gibbs. Então, a partir daquela equação que nós deduzimos no início da aula, a gente pode obter a constante, quer dizer, a equação de Van 't Hoff, certo? Então, essa segunda equação, tá certo? A gente pode rearranjá-la e escrever da seguinte forma, pessoal. Vamos lá. A gente pode rearranjá-la e escrever dessa forma aqui. Por exemplo, a derivada do ln de K, tá certo? Vai ser igual a menos delta H padrão, tá certo? Professor, a minha maior dificuldade é rearranjar essas fórmulas, sabe? Porque eu findo me confundindo toda, então só Jesus. A minha maior dificuldade é essa. Tudo bem, Jamara. Mas, você olhando para cá, o que eu fiz foi simplesmente passar a derivada do inverso da temperatura para o outro lado, tá bom? Você enxergou isso, não enxergou? Daí, pessoal, rearranjando essa equação... O senhor explicando é muito bom. Agora, quando vai para a prática, é que eu erro, sabe? Assim, tem algumas coisas que, tipo, eu não sei qual é o que fica antes, o qual que fica depois. Vai, continue que eu vou prestando atenção aqui. Aí, pronto, vou colocar aqui para ficar melhor, tá certo? A gente sabe que o R é constante, não é verdade? É constante, tá bom? Aí, considerando também que o ΔH padrão de reação também é constante, certo? O intervalo de temperatura desejado, a gente pode integrar essa equação, integrando, a gente vai chegar nessa equação aqui, ó, que o ln de K, tá bom? Vai ser igual ao quê? Menos delta. Deixa eu ajeitar isso aqui, peraí. Vamos lá, integrando, pessoal, ln de K vai ser igual a quem? A menos delta H padrão de reação, certo? Sobre R vezes 1 sobre T, tá bom? Isso aqui, pessoal, é a equação da reta, não é verdade? Ó? Vamos lá. Nessa equação da reta, ó, o Y é o ln de K, tá certo? O X, pessoal, é 1 sobre T, tá ok? E o coeficiente angular da reta, tá certo? Aqui a gente já vê que o coeficiente angular ele é negativo, ou seja, ele vai ter essa forma aqui, ó. Ele vai ser igual a quem? A menos ΔH padrão, certo? Sobre R. Tá certo? Então, pessoal, ficou um pouco... Deixa eu ajeitar esse gráfico aqui, porque ficou em cima. Pronto, agora ficou melhor. Então, pessoal, vejam que o ln de K, tá certo? O ln da constante de equilíbrio sobre o inverso da temperatura, tá bom? Vezes versus 1 sobre T, realmente é uma reta, tá bom? E essa reta aqui, o coeficiente angular vai ser igual a quem? Vai ser igual a menos delta
H padrão sobre R. Então é o seguinte, ó. Se a gente tiver em mãos a constante em função de diferentes temperaturas, a gente pode construir um gráfico. A partir desse gráfico, a gente pode fazer uma regressão linear. A partir dessa regressão linear, a gente obtém um coeficiente angular, que é menos ΔH padrão sobre R. E a partir desse coeficiente angular, a gente pode obter o quê? O calor de reação, tá certo? Então, essa equação aqui, ela tem uma aplicação prática e possivelmente no próximo semestre, na disciplina de laboratório de fisicoquímica, a gente vai fazer uma prática da qual a gente vai obter o ΔH de uma reação. Beleza? Daí, pessoal, de posse dessa segunda equação, tá certo? A gente pode obter o valor de K em uma temperatura, a partir do valor conhecido de K em uma temperatura também conhecida. Então, por exemplo, ó, vamos supor que a gente quer o valor da constante de equilíbrio, tá certo? Na temperatura T2. Ou seja, a gente quer obter uma constante de equilíbrio K2. Tá bom? Em termos do seu valor K1, que a gente conhece, na temperatura T1. Então, a gente pode integrar aquela equação de Van 't Hoff na segunda forma, tá certo? Professor, outra dificuldade que eu tenho também é para integrar. Eu não tenho muita dificuldade, mas aí também não é nessa última atividade que o senhor vai tirar essa minha dúvida. Tá certo. Mas, assim, as integrais que Porque a gente fazem é integrais ordinárias, entendeu? É cálculo básico. Tá bom, depois pode ter certeza que depois eu vou revisar essa física 1 depois, ou químico-física 1 depois, professor, porque eu estou cansada. Tá certo. Aí, pessoal, é o seguinte, integrando, a gente obtém essa equação, Ln de K2 menos K1, tá certo? Igual a 1 sobre R, a integral de T1, de 1 sobre T1 a 1 sobre T2, de delta H padrão, derivada de 1 sobre T, tá certo? Daí, pessoal, se a gente considerar que o calor de reação, que a entalpia padrão de reação ela é constante no intervalo de temperatura considerado, ou seja, de T1 a T2, essa constante, esse calor de reação pode sair de dentro da integral, tá certo? Aí, saindo de dentro da integral, deixa eu fazer. Saindo da integral, a gente integrando os limites de 1 sobre T1 a 1 sobre T2, a gente chega nessa expressão, tá certo? Aqui embaixo. Tá bom? Então, lembrando, a gente considera que ΔH de reação padrão é constante, tá certo? E vamos chegar nessa expressão. Aí, pessoal, para a gente aplicar essa equação, tanto a primeira equação como a segunda equação, a gente vai considerar um seguinte exemplo, tá bom? Inclusive, um desses exemplos é muito similar a uma questão que está na atividade online, que foi uma das questões que a Andressa me perguntou. Tá certo? Então, vamos lá. A entalpia padrão da reação entre o metal zinco e vapor d'água gera o óxido de zinco mais o gás hidrogênio, tá bom? E no caso do ΔH de reação, que é a entalpia padrão da reação, ela é constante, tá certo? No intervalo de temperatura de 920 a 1280 Kelvin. Aí, sabendo que a energia de Gibbs padrão da reação é de 33 kJ por mol na temperatura de 1280 Kelvin,
Estime a temperatura, tá certo? Em que a constante de equilíbrio fica maior do que 1. Ou seja, estimar a temperatura na qual a reação no sentido direto ela é favorável. Então, pessoal, resumindo o que essa questão quer, a questão ela vai querer quem? Ela vai querer uma temperatura, certo? Uma temperatura Q, tá bom? De tal forma que a constante, certo? De equilíbrio nessa temperatura seja maior do que 1, tá certo? Então, para nós resolvermos essa equação, a gente vai resolver ela em duas etapas, tá certo? Então, vamos lá, a resolução dela. Inicialmente, o que a gente vai fazer? A gente vai obter a constante K1, tá certo? A constante K1 numa temperatura T1, tá certo? Na verdade, pessoal, essa constante K1 numa temperatura T1, ela pode ser obtida se a gente conhecer a energia de Gibbs padrão da reação, tá bom? Então, ó, aqui embaixo nós temos que a energia de Gibbs padrão da reação ela é de 33 kJ por mol na temperatura de 1280. Então, a gente vai obter o quê? A constante K nessa condição aqui, nessa condição de temperatura. Tá certo? E está pedindo para estimar a temperatura em que a constante de equilíbrio fica maior do que 1. Tá certo? Então, nesse segundo passo, o que a gente vai fazer? A gente vai obter uma constante K2, tá certo? A partir de quem, pessoal? Da constante K1 conhecida na temperatura T1, tá certo? Então, pessoal, em relação ao primeiro passo, vamos lá. A questão vou chamar aqui de K1, certo? Como sendo a constante K na temperatura T1, que é de, vamos lá, pessoal, me ajude aí, 1280 Kelvin. Pessoal, tem uma pessoa querendo entrar, deixa eu ver quem é aqui. Pronto, é o Antônio, já aceitei. Tá certo? Aí, pessoal, nessa temperatura aqui, a gente tem o ΔG de reação, tá bom? O ΔG da reação, nessa temperatura, é de 33 kJ por mol. Tá certo? Aí é o seguinte, pessoal. A gente viu, durante a aula, que a relação entre a constante de equilíbrio e a, a constante de equilíbrio e a energia livre de Gibbs, ela é da seguinte forma, tá certo? Sabendo que ele indicar, pessoal, é igual ao quê? É igual a menos ΔG padrão, tá certo? Dividido por
tá certo? Então, na temperatura K1 e na temperatura T1 aplicando exponencial, a gente pode rearranjar essa equação, tá certo? Rearranjando e chegar na expressão de K, em função da constante. K1, certo? Vai ser igual a quem, pessoal? Igual ao exponencial XP de ΔG padrão sobre R sobre T. Tá certo? Aí, pessoal, vamos lá. A gente sabe que a constante R, pessoal, ela é quanto? Ela é 8,314 joules por mol Kelvin, tá certo? Como a constante de equilíbrio está em joules por mol Kelvin, logicamente, a variação da energia livre de Gibbs padrão também tem que ser em joule por mol, tá certo? Então, ΔG aqui, pessoal, a gente vai usar em joule por mol. Como aqui está em quilojoules, é só multiplicar por 1000, não é verdade? Então vai ficar como? Mais 33, né? Vezes 10 a terceira, joule por mol. E a temperatura 1, a questão já dá também, é de 1280 Kelvin. Tá certo? Então, substituindo os valores e resolvendo a equação, né? Logo, K1 vai ser de... Eu já fiz o cálculo aqui, pessoal, para vocês. E K1 é igual a 4,50 vezes 10 elevado a menos 2. Tá certo? Esse é o valor de K1. Então, a partir desse valor de K1, na temperatura T1, a gente vai estimar o valor de K2. Tá certo? Sabendo que K2 tem que ser maior do que 1, tá certo? E a partir desse valor de K1, a gente vai estimar a temperatura, tá certo? Então é o seguinte, nessa segunda etapa, nós vamos fazer o seguinte, o segundo passo. A gente vai obter a temperatura T2, tá ok? De tal forma que a minha constante, certo? Seja maior do que 1. Aí lembrando da equação que nós vimos por último, a gente sabe que o Ln de uma constante numa temperatura 2 vai ser igual ao Ln de K1, certo? Menos delta energia padrão de reação dividido por R vezes 1 sobre T2, tá bom? Menos 1 sobre T1. Beleza? E agora, pessoal, o que a gente faz? A gente quer o quê? A gente quer a temperatura na qual a constante K ela seja maior do que 1. Tá certo? Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte.
resolvendo, certo? A equação para T2, e fazendo o ln de K2 igual a zero, ou seja, se ln de K2 é igual a zero, isso significa o quê, pessoal? Que K2 é igual a 1, tá certo? Então, a gente vai obter a temperatura na qual a constante 2 é igual a 1. Então, a temperatura acima da temperatura T2 vai ser a temperatura na qual as constantes vão ser maior do que a unidade. Tá certo? Então, fazendo isso na equação, a gente tem que Ln de K2 é igual a zero, tá certo? E resolvendo para T2, a gente vai chegar nessa equação. Vamos lá. Vai chegar aqui 1 sobre T2 é igual a constante R vezes o Ln de K1, tá certo? Sobre a entalpia padrão de reação, mais 1 sobre T1. Aí, pessoal, substituindo na expressão, o que é que nós temos? Nós temos que 1 sobre T2 vai ser nossa constante R, que é 8,314, certo? Multiplicado pelo Ln de K1. K1, pessoal, a gente obteve no passo 1, que é 4,5 vezes 10 a menos 2. O Ln de K1 é menos 3,101, tá certo? Dividido, pessoal, pelo ΔH padrão da reação em quilojoules por mol, que ele dá, tá certo? Na verdade, é em joules por mol. Ele dá em quilojoules, que é de 224, tá certo? Como tem que ser em quilojoule, quer dizer, em joules, tem que multiplicar por 1000. Beleza? Mais 1 sobre a temperatura 1, que é 1280 Kelvin. Certo? Dessa forma, pessoal, 1 sobre T2 vai ser igual a 6,662, tá certo? Vezes 10 elevado a menos 4. Invertendo essa equação, a gente obtém T2, e T2, pessoal, vai ser igual a 1501,2 Kelvin. Ou seja, pessoal, a pergunta é a seguinte: a temperatura na qual K é maior do que 1, tá certo? Então, para toda e qualquer temperatura acima de 1501,2 Kelvin, certo? Nós temos que a constante K é maior do que 1. Certo? Então, a temperatura T2, na qual a constante K é maior do que 1, a temperatura limite é essa de 1501,2. Deixa eu destacar ela aqui. Bem, pessoal, esse é o nosso assunto da aula de hoje, tá certo? E agora estou à disposição para as dúvidas referentes a esta aula.
Deixa eu manter o que eu fiz aqui, tá bom, pessoal? Essa aula, pessoal, vai ficar gravada no sistema, então, caso vocês queiram revê-la, é só acessar lá o sistema que vai estar lá, vai estar na seção de vídeos da unidade 3, certo? Como a gente vai começar uma discussão agora, eu vou aqui interromper a gravação. Lembrando que, além da videoaula, eu também vou disponibilizar para vocês os slides da aula, viu? Então, os slides vai estar disponível na Biblioteca Virtual da Disciplina, dentro da pasta 3.